Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria enorme estarmos aqui para estudar sobre essa nossa caminhada. Gratidão eterna ao nosso Pai de amor e bondade, esse Cristo amigo, aos amigos dessa casa, que nos proporciona todo dia, toda hora, carinho, uma atenção especial, toda vez que chegamos aqui em busca de uma paz, de uma tranquilidade. É maravilhoso e a gente está fechando mais um ano agradecendo muito pela caminhada. Nós somos muito abençoados. Vamos lembrar disso sempre. Quantos somos abençoados? Gratidão, né? Nós vamos falar do livro Renovando Atitudes, psicografia do nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. A lição de hoje é conveniência. Conveniência. Nos convém? Não nos convém? Quais são os nossos interesses em todas as nossas ações, em todas as nossas práticas? A gente vem no cantinho de Jesus, de 15 em 15 dias, na reunião de tratamento espiritual. Qual que é o nosso interesse? Qual que é o nosso interesse? A gente precisa refletir sobre isso para que a gente seja mais assertivo no dia de amanhã. No dia de amanhã. Não é um negócio, não, mas é viver bem. A proposta da espiritualidade, a proposta da nossa reencarnação é a gente refletir sobre a nossa caminhada. E eu tenho feito algumas reflexões sobre 3 pontos muito interessantes, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas imaginemos nós desencarnados. Imaginemos nós encarnados. Imaginemos nós desencarnados. Conseguem ver que é esse um grande chamamento que a gente tem e a ciência espírita nos propõe isso? Estávamos desencarnados, estamos encarnados e estaremos desencarnados. Brevemente, longamente, mas estaremos. Isso é uma lei do universo. A ciência espírita é a ciência que traz isso para nós, esse lembrete do antes, do durante e do depois. E a gente precisa trabalhar isso de uma forma cada vez mais lúcida. Amigos e amigas, esse é um ponto muito interessante. Lucidez no que fazemos. Estamos fazendo de acordo com os ensinamentos que recebemos ao longo da nossa caminhada? Estamos vivendo de acordo com esses ensinamentos? Então vamos tratar da conveniência de acordo com o nosso querido Hamed. E ele sempre traz para nós um trechinho do Evangelho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 7. E também no Evangelho de Lucas e de Marcos. Abre aspas. Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Essa passagem, essa fala de Jesus é muito emblemática e a gente precisa ter o cuidado para não levar ao pé da letra. Jesus está falando, nos chamando a atenção para o nosso movimento de agradar aos outros. Está chamando a nossa atenção para a nossa condição de termos alguma coisa e repartir com aqueles que não têm. A ideia da fala de Jesus é nesse sentido. Eu tenho condição? Conheço alguém que não tenha? Será que eu não posso ajudar essa pessoa? Muitas das vezes a gente dentro de casa, dentro da nossa família, um tio, a tia, um parente, um vizinho, no nosso condomínio onde a gente mora, seja na vizinhança, eu tenho alguma coisa e eu possa ofertar a alguém? O ideal é que eu oferte àquele que não tem aquele recurso.
Não é isso. Um ouvido, escutar uma fala, um livro. A gente ofertar alguma coisa que a gente tem. Não tem problema nenhum ofertar para aquele que tem. Muitas das vezes ele tem, mas não sabe fazer bom uso. E a gente deve sim estar ajudando. A ideia de Jesus nessa fala dele é que a gente se perceba também como possuidores de bens que podem auxiliar o outro. Amigos e amigas, a vida é mais ou menos assim e assim. Aqui nós temos toda uma espiritualidade, toda a providência divina nos puxando para cima. Jesus, nosso anjo da guarda, não está todo mundo puxando a gente? E essa mão aqui a gente também tem que puxar, auxiliar os que estão numa situação de dificuldade. Então essa é a posição muito interessante da gente ser puxado, a ideia da providência, a condição que nós estamos hoje, Deus em nossa vida, o tempo todo está nos puxando para o melhor. Mas a gente também precisa retribuir. Tem alguém que está necessitado? Vamos auxiliar nesse caminhar? Nós que fazemos várias tarefas na casa espírita ou simplesmente viemos, a gente faz esse papel, sem muitas das vezes estar consciente de estar recebendo o auxílio divino e precisamos passar esse auxílio para aqueles que estão caminhando. E a gente precisa fazer isso não somente àqueles que estão dentro do nosso lar, mas a todos que encontramos. A todos. E aí vamos ao comentário do Hamed com relação a esse trechinho. O Hamed fala assim: faze o bem pelo único prazer de fazê-lo. Fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo. Amar sinceramente, dando o melhor de nós mesmos, sem pensar em retribuições, eis a base do amor incondicional. E aqui a gente precisa tentar definir um pouquinho os amores, ou o que a gente chama de amor. Porque a gente sabe que tem vários tipos de amor. O amor filos, que é aquele da família, da mamãe, do papai, dos filhos, da esposa. O amor eros, aquele que nós ainda estamos olhando demais. Corpos, prazeres, sensações, é o eros. E a gente precisa transformar esses amores num amor mais substanciado, mais volumoso, que é o amor ágape. É o amor, como diz o Hamed, no sentido de fazer, porque é bom fazer. De atender, de cuidar, de ouvir, de acompanhar, porque eu gosto de fazer isso. Me faz bem. Esse amor que não vê dificuldade na forma como o outro fala, na forma como o outro está vestido, na forma como o outro se manifesta. E é esse o exemplo que Jesus veio nos dar, nos mostrar. Porque eu lembro de uma fala de um livro do Humberto de Campos, se não me engano, Contos e Crônicas, que Pedro chama a atenção de Jesus porque, logo no início da sua pregação, porque Jesus dava atenção às prostitutas, aos ladrões, aos enfermos, aos doentes, aos pobres, aos mendigos. Tinha aquelas pessoas todas bem vestidas, todas arrumadas, e Jesus dava atenção para aqueles que não tinham. E Pedro falou assim: Senhor, se o Senhor continuar assim, a gente não vai conseguir fundar o reino de Deus. Você vai ser amigo de quem? Olha como é que a gente ainda tem um olhar de buscar as amizades convenientes. Não é assim? Que a gente busca amizades que possam nos dar alguma coisa em troca. Eu conheço fulano, que é parente de Beltrano, não é assim? As amizades, a gente sempre procura se referir,
ou seja, dar uma carteirada, né? A gente tenta dar uma, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano, buscando sempre essa conveniência. E Jesus vem trazer para a gente um outro olhar, uma outra forma de ver a nossa caminhada. Qual deve ser as nossas alegrias? Ela deve se fundar em quê? No desejo constante de fazer o bem. Constante de fazer o bem. E a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade, porque a gente ainda é criterioso na forma de fazer o bem. Então eu olho e eu fico analisando. Será que merece? Será que não merece? Não tem esse... Na hora de favorecer alguém, a gente não fica pensando, será que eu devo, será que eu não devo fazer? Será que eu devo parar ou será que eu não devo parar? E eu lembro de um caso muito saboroso que a gente estava conversando numa roda de amigos, todos espíritas, e aí eu comentei que eu parava no sinal de trânsito às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, em qualquer lugar. Se o sinal tivesse vermelho, eu deveria parar. Para que eu falei isso? O pessoal soltou os cachorros. Você não pode. Você está colocando-se em risco e tal, aquela coisa toda. E eu falei assim, mas não é isso que a gente necessita aprender? A lei não fala que você deve passar de noite ou de dia. Ela fala que você não deve passar hora nenhuma se o sinal estiver vermelho. Se o sinal estiver piscando, aí é outra situação. Mas a gente precisa cumprir a lei independente do clima, da hora, né, da posição do sol. E essa conversa não acabou até hoje, sabe? E toda vez que eu tenho que parar num semáforo fora de hora, eu lembro dessa conversa. E aí eu penso, eu preciso confiar. Confiar. É desafiador. Porque será que Papai do Céu só me ajuda meio-dia, 2 horas da tarde? 2 horas da manhã ele não me ajuda, não? Ele não está me acompanhando, não? É só durante o dia que ele trabalha? À noite, não? Eu sei que é desafiador. Eu sei que é desafiador a gente começar a ter a confiança em qualquer hora do dia ou da noite. Mas nós que estamos estudando o Evangelho, estamos estudando a ciência espírita, não precisamos colocar em prática os nossos ensinamentos? E ele vale para qualquer hora do dia. Diga, João. A confiança. Não, agora não tem confiança. Não. Agora não, porque ele deve estar dormindo, né? Deus deve estar dormindo, meu anjo... Não é isso? Não é? Então, é muito interessante esse processo de confiança. Eu falo que se a gente se entregasse mais, a essas leis sábias e divinas, nós teremos menos dificuldade em todos os aspectos. E a gente precisa perceber uma outra coisa que é fundamental, amigos e amigas. Nós somos testados. Nós estamos num planeta de prova e expiações. Nós somos testados nas nossas questões morais. Somos testados em todo momento. Eu devo ou não devo me comportar como um filho de Deus? É desafiador esse pensamento. Em qual momento que eu devo? Qual momento que eu não devo? A resposta a gente sabe. Todo momento. Todo momento. E eu gosto de pensar nisso quando eu penso no Cristo. Há 4,5 bilhões de anos, ele acompanhando o desenvolvimento do planeta Terra. Organizando o planeta para que a gente tivesse condições de estar aqui hoje. Amigos e amigas, nós temos relato no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado Chico, obrigado Emmanuel, que o Cristo, junto com uma pleiade de companheiros, engenheiros, arquitetos, biólogos, químicos, físicos, advogados, né, contadores, todos estavam junto a ele, preparando e trabalham até hoje para que esse planeta tivesse condição da gente estar aqui. 4,5 bilhões de anos. E aí, muitas das vezes, eu fico ansioso com a semana que vem.
desconsiderando, né, o trabalho desses benfeitores. A gente desconsidera a providência divina. A gente desconsidera. Por quê? Nós não fazemos uso de um outro saber que nós temos, que somos imortais. Eu acho muito interessante isso, porque a maioria, se não for 100% das religiões, das crenças, das filosofias, elas afirmam que nós somos imortais. Quer ver um exemplo? Algumas religiões, filosofia, falam assim: depois que você morrer, você vai para o céu ou inferno. Mas peraí, morreu ou não morreu? Porque se você vai para o céu ou inferno, você está morto. Aí uma coisa engraçada, né? Depois que você morrer, você vai para o sono eterno. Morreu mesmo? Se você vai para o sono eterno, você está morto? Você tem que entender que, muitas das vezes, eles falam da imortalidade da alma, mas não raciocinam em cima disso. Nós vamos ter pós-morte. Vamos ter. Todas as filosofias do planeta falam isso. E nós, estudantes, temos algumas referências mais presentes. Nós estamos aqui hoje num encontro de um tratamento espiritual. E nós temos lá na cabine um benfeitor cuidando da nossa saúde espiritual e física. Então nós temos provas muito fortes para acreditar que realmente somos imortais. Então, a ideia de pensar no bem como fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo. Aí o Hamed continua dizendo: a sinceridade é o melhor antídoto para afastar falsas amizades. A sinceridade. Convidar à mesa os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, na recomendação de Jesus, é angariar relacionamentos satisfatórios, leais, estimulantes, sem segundas intenções. Então aqui a gente vê que o Hamed leva o nosso raciocínio para um outro campo muito interessante. Quando estou auxiliando alguém que não tem condições de me retribuir, eu deverei fazer isso na busca de criar novos relacionamentos, novos encontros. Porque a gente precisa pensar, nós que temos essa certeza da imortalidade da alma, da reencarnação, a gente precisa lembrar, será que aquele que eu estou ajudando, que chegou até a minha pessoa, será que ele não está necessitado de refazer um relacionamento que em outro capítulo, numa outra temporada, foi finalizado de uma forma não boa? Será que as pessoas que não chegam para nós, no trabalho, no trânsito, na família, será que essa pessoa não é a nossa oportunidade de refazer laços que antes eram nós e agora a gente tem a possibilidade de desfazer? Então o Hamed traz para a gente essa outra situação de buscarmos novos relacionamentos. E continua ele dizendo: talvez por querermos levar vantagens e proveito em tudo, tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo amizades vazias, distorcidas, que representam verdadeiros parasitas de nossas energias. Interessante, né? Porque a gente sabe realmente o timbre das amizades que a gente tem? São verdadeiras? São sinceras? São honestas? Aquelas pessoas que eu tenho um apreço enorme, é realmente boa ou é só para me sugar as minhas energias? E será que eu não tenho amizades que eu as alimento para sugar deles para comigo? Porque tem muitas das vezes a gente só olha de um lado, né? Eles estão vindo até a minha pessoa para sugar as minhas energias. E quando sou eu que vou para sugar as energias deles? Continua o benfeitor dizendo:
Por isso nos sentimos algumas vezes inadaptados ao meio em que vivemos. Mas, se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e nos aceitarão como somos. Nos aceitar como somos. É desafiador isso. Porque muitas das vezes a gente não se conhece. Já pensaram nisso? Por mais que a gente esteja morando com a gente não se conhece. Por mais que a gente esteja sendo seguido por nós, nós ainda não nos conhecemos. Por isso que, lá na questão 919, letra A, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho recomenda que a gente faça sempre, diariamente, uma análise do nosso comportamento. Porque é interessante a proposta dele, que se eu faço isso diariamente, me dá a oportunidade de ficar alerta aos meus passos. Amigos e amigas, quando a gente é deselegante com alguém, e a gente, na hora que chega a noite ou durante o dia, a gente lembra, poxa, não precisava ter respondido fulano daquela forma. E aí, mais rápido que eu encontrar com ela, se eu me desculpar, dá tempo da casquinha endurecer? Daquele ferimento? Não dá, não é verdade? Ainda tá leve, né? Mas e se eu fizer isso daí há um mês, 6 meses, 1 ano? Como é que vai estar aquela casquinha daquela ferida? Que muitas das vezes foi até sem querer. Vai estar durinha, não vai? A ideia do exame de consciência nosso diariamente é exatamente nesse sentido. De não deixarmos as coisas endurecerem. O mais rápido possível devemos procurar aquele a qual ferimos. Jesus recomenda isso quando ele fala: reconcilia-te depressa com o teu inimigo. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo. E é interessante que a gente precisa sempre ter a percepção que nós ferimos as pessoas. Nós precisamos lembrar disso. E vou contar um segredo para vocês, para nós. As pessoas que a gente costuma ferir mais são aquelas que nós amamos. Sabiam disso? As pessoas que a gente mais machucou na vida, falo isso por mim, são aquelas pessoas que a gente mais ama. Porque muitas das vezes a gente se acha no direito de ser nós mesmos. A gente se acha nesse direito. Não, em casa eu posso ser eu mesmo. Como é que faz? Se com essas pessoas que a gente ama, deveria ser exatamente o contrário. Deveria ser as pessoas que a gente tivesse mais atenção para não machucar, para não ferir. Nós aqui nós não estamos falando em sermos bonzinhos, viu, gente? Porque a gente confunde isso. Suportar tudo, tolerar tudo, aceitar tudo. Não é esse o raciocínio de Jesus. Não é esse o raciocínio do Hamed. O raciocínio do Hamed é que a gente seja amoroso. E muitas das vezes, nesse desejo de ser amoroso, a gente precisa dizer não. Porque a gente confunde amor com sim todas as vezes. Não. O amor, muitas das vezes, ele precisa vir enlaçado, formado, com muitos nãos. Porque se eu amo, eu preciso dizer àquela pessoa que amo que aquele caminho é equivocado. Imagina se eu vou concordando com ela sempre. Não, mas é meu amor, eu tenho que conceder, eu tenho que permitir, eu tenho que deixar. E aí? Lá na frente. Poxa mãe, poxa pai, poxa esposo, poxa esposa, por que você não me falou um não?
que você não me falou um não? Esse não eu precisava lá atrás. Ah, mas eu te amo tanto, eu achei que você ia cair a ficha. E a gente precisa usar o não para nós. Vocês já pensaram nisso? Nós precisamos falar não para nós. Porque nós temos más inclinações. Nós sabemos, não sabemos? Nas nossas más inclinações. Se deixar, a gente come aquele pudim todo. Se deixar, a gente não é assim? Só come no fast food, não é assim? A gente tem algumas más inclinações. Se deixar, eu vou dirigir naquela velocidade sempre, a gente tem. Por isso, conheça a ti mesmo. Por isso, analise os nossos comportamentos diários. Para isso, precisamos estar lúcidos na nossa caminhada. E amigos e amigas, dizer não aqui, fundamentado em bases sólidas, não tenham dúvida que teremos um amanhã muito mais feliz. Né? E o Hamed continua dizendo: não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas, apenas compartilharão conosco o carinho de bons amigos. O refrão da conveniência é, 2 pontos, vou te amar, se me recompensares, serei teu amigo. Vou te amar, se me recompensares, serei teu amigo. Vou te amar, se me convidares, eu te prestigiarei. Vou te amar, se ficares sempre ao meu lado, eu te amarei. Vou te amar, se concordar comigo, concordarei contigo. Isso aqui está virando um negócio, não está não? Isso está virando um grande negócio. Não é uma troca? É assim que a gente deve viver? É assim que a gente vai manter os relacionamentos? Todas as qualidades de relacionamento? Sempre eu preciso barganhar? Me deu um beijo, eu tenho que dar um beijo. Me deu 2 beijos, eu tenho que dar 2 beijos. É assim? É assim que deve ser? Gente, estar numa casa espírita é refletir sobre o nosso comportamento reencarnado. Ler o Evangelho de Jesus é ser confrontado com coisas muito boas. E muitas das vezes a gente repara que a gente está com um probleminha nisso. Por isso, da vinda do Cristo. Para nos dar novos referenciais. Novos referenciais. Continua Hamed dizendo: Jesus nos pede desinteresse nas relações e não imposições de conformidade com as nossas paixões. Ele, o Cristo, nos ensina a lição de não manipularmos ocasiões, porque toda cobrança fragiliza relacionamentos. E, em verdade, é uma questão de tempo para que tudo venha a ruínas. Olha que interessante isso. Toda cobrança gera fragilidade. Toda cobrança gera fragilidade. Mostra que eu não estou seguro. Não estou seguro naquela relação que eu estou tendo. Aí eu cobro. Isso é natural. Porque nós ainda não aprendemos a fazer o bem sem fazer negócio. A gente acredita nisso. E muitas das vezes a gente faz isso com Deus. A gente faz isso com Deus, a gente barganha com Ele. Se eu for na casa espírita, se eu fazer campanha do quilo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu arrumo um cantinho bacana aí para mim, a gente faz essa negociação, gente. Aí eu vou ser um bom filho, vou ser um bom esposo, uma boa esposa. Isso também se chama política. Isso também se chama política, porque nós somos seres políticos. Aqui agora, o que nós estamos fazendo? Política. Mas é uma política diferente, uma política mais lúcida, uma política que a gente entende que tudo tem que caminhar para o bem.
E eu preciso, sim, me conscientizar lucidamente com os meus compromissos como filho de Deus. Que é uma política legal. Né? A gente precisa considerar isso. E aí continua Hamed dizendo: os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis. Olha que bacana isso. Os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, mas alimentos nutrientes das almas. Os sentimentos verdadeiros, os quais nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento perante as lutas expiatórias. Quando esperamos que os outros supram nossas carências e nos façam felizes gratuitamente, não estamos de fato amando, mas explorando-os. Vou repetir, hein? Quando esperamos que os outros supram nossas carências e nos façam felizes gratuitamente, não estamos de fato amando, mas explorando-os. Então voltamos a considerar a questão das relações? Das relações? As minhas relações eu devo fazer porque vou ter um troco ou porque eu gosto de fazer e me comportar como uma boa pessoa? Preciso fazer esses questionamentos. É natural ou ainda é forçado? Ainda é forçado. Mas tenham certeza, daqui a 10 mil anos isso vai ser natural. Por enquanto, nesse momento, a gente precisa forçar a barra. A gente precisa ler o Evangelho, a gente precisa estudar o Hamed, a gente precisa disso tudo. Para quê? Para que a gente vá desenvolvendo uma lembrancinha de que eu preciso melhorar as minhas relações, os meus relacionamentos. E que ele precisa ser bom. Bom para Deus. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? O meu relacionamento dentro de casa tem que ser um relacionamento saudável se tivesse lá dentro anjos. Mas eles não são, sim. Mas nós, estudantes da ciência espírita, precisamos lembrar disso, que todos que estão dentro de casa se tornarão anjos. Inclusive nós. Inclusive nós. E para chegar nessa condição angélica, precisamos aprender a ter relacionamentos saudáveis. Saudáveis, sem a busca da exploração. E o nosso benfeitor continua dizendo: ao identificarmos jogos de manipulação, procuremos relembrar nossa verdadeira missão na Terra, pois sabemos que não viemos a este mundo a fim de agradar os outros ou viver à moda deles, mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros sem condições. Gente, essa fala de Hamed é sensacional, porque ele não está falando de amar a mim mesmo de uma forma egóica. Ele está falando que eu preciso me amar porque eu entendo o processo de vida. Consegue entender isso? Precisa entender o conceito de vida. A vida não começou na barriguinha da mamãe e não vai terminar quando eu entregar o corpo no túmulo. Não, esse é um capítulo da nossa vida. Capítulo. E nós precisamos trabalhar capítulo por capítulo para que a nossa novela, a nossa vida, tenha um final feliz. Então, cuidar de nós é lembrar da proposta que nós viemos fazer aqui. Vamos lembrar dos nossos conceitos espíritas. Fomos criados simples e ignorantes, sem saber, sem complexidade. Começamos a aprender. Esse processo de aprendizado está e foi concluído por bilhões de anos.
Aprendemos a respirar, aprendemos a fazer nosso coração bater, aprendemos a andar, aprendemos a manter as nossas células unidas, aprendemos a filtrar o sangue, 1000 coisas aprendemos. É tanto que nós temos aí o nosso organismo físico, tudo fruto de aprendizado. E vamos aprender para fazer e agir como Jesus. Essa é uma proposta bacana, essa é uma proposta boa. Essa é uma proposta que a gente deveria lutar por ela todo dia. Então, precisamos lembrar de nós. De nós. Dentro desse conceito espiritual. Dentro do conceito espiritual. Estou vivendo um capítulo. Eu gosto de brincar, né? Eu estou doidinho para desencarnar. Todo mundo acha isso muito estranho. Eu falei, gente, mas é uma proposta tão legal. Eu, consciente do meu propósito, eu sei que eu reencarnei com uma tarefa, não é assim? Eu reencarnei, todos nós não reencarnamos com uma tarefa? Eu estou doidinho para terminar minha tarefa e voltar para casa. Consegue entender? Não quero antecipar, não. Eu quero cumprir a minha tarefa, bem cumprida, para me retornar. Esse é o nosso propósito. A gente precisa lembrar disso. Estamos aqui a trabalho. Agora, o problema é quando nós não aproveitamos o tempo e vamos vivendo por conveniência. Vamos vivendo por trocas, por interesses, à moda daquele que não está consciente da vida espiritual. Aí a coisa complica. Porque nós precisamos estar sempre analisando, atuando e praticando a lei que é de amor. Continua nosso querido Hamed dizendo: em muitas ocasiões, fundimos nossos sentimentos com os de outros seres. Olha que interessante o que ele vai dizer. Muitas vezes, ocasiões, fundimos nossos sentimentos com os de outros seres, com os cônjuges, com os pais, filhos, amigos, irmãos, e perdemos nossas fronteiras individuais, por ser momentaneamente conveniente e cômodo. Então eu vou viver como meu pai, como meu esposo, minha esposa, meu filho, meu amigo, mas o comportamento dele não tem nada de espiritual. Eu faço essa união com o sentimento dele, mas o sentimento dele ainda é um sentimento muito rasteiro. E aí eu, convenientemente, para ter uma vida, né, que a gente chama de boa, reencarnado, eu permito e aceito aquela vivência. Mas, e quando a gente desencarna? Lá não tem conveniência. Aqui até que rola. Mas lá não. E aí o Hamed chama atenção para essa questão. Que a partir daí, esperamos sempre retribuições deles, nossos amados, e sofreremos se eles não fizerem tudo como desejamos. Interessante isso, porque você se funde ao outro, e aí você começa a exigir que ele te faça feliz. Você começa a exigir. A felicidade vai partir dele. E a gente esquece que a felicidade, ela é de dentro para fora. A alegria é de fora para dentro. Fulano pode me fazer alegre, mas a felicidade sou eu que produzo. Ela tem que ser trabalhada dentro de mim. Ninguém me faz feliz. O outro me faz alegre. Me dá um mimo, me faz isso, me faz uma coisa, me dá um monte de alegria. Mas a felicidade, ela brota dentro, pelos meus saberes, pelos meus entendimentos, pela forma como estou mantendo os meus relacionamentos, pela forma como estou me relacionando com Deus. Amigos e amigas, isso é muito interessante. Reconhecer a presença divina em nossa vida. Porque a gente respira e não presta atenção no ar. Nosso coração bate, mas a gente não presta atenção nele.
A gente tem vários momentos no dia que a gente faz sem estar presente. Nós muitas das vezes passamos a semana toda e falamos assim, o que eu fiz mesmo essa semana? O que eu fiz? Ou seja, hora nenhuma eu estava presente. Eu estava simplesmente girando a roda, né? Só fazendo por fazer. Eu não sei se os amigos sabem, e isso eu descobri tem pouco tempo, que tudo que há no universo converge para Deus. Já pensaram nisso? Trabalho do Estevão, né, na vida, a alegria dele. Servir, né? Remar. Servir. E aí ele construiu. João, bem colocado, porque a gente ainda não descobriu, nós ainda não descobrimos que servir é a maior alegria que pode um ser ter e focar a sua vida. Servir. E aí a gente lembra de Jesus quando ele fala, o Filho do Homem, o Cristo, não veio ao mundo para ser servido. Ele veio para servir. Gente, quando uma mãezinha faz aquele almoço e convida os seus amados para comer, e todos comem, ela até esquece de se alimentar. Não sei se vocês já passaram por esse momento. Um pai chega com as compras, entrega para os filhos ali e eles ficam todos felizes. Gente, aquele é o maior prazer daquele pai, daquela mãe. Servir. Trabalhou o mês inteiro, trabalhou dias e dias, e aí ele chega e entrega para aquelas pessoas que ele ama. Consegue entender esse sentido de servir? Trabalhar, labutar, se melhorar, ser feliz, para entregar isso ao outro. O prazer de servir. Não é de ser de servilismo, não é esse o sentido, consegue entender? Não é servir assim, não. É de estar envolvido nesse processo. Auxiliar, ajudar, ser companheiro, atender, ver a necessidade do outro e perceber que eu tenho condições de atender aquela necessidade. Quantas vezes um filho, ele olha para o pai, para a mãe e fala assim, não, a mamãe está triste, papai está triste. Vai lá e dá um abraço, dá um beijo, manda um zap, né? Não é assim? Que coisa mais gostosa de ser lembrado que aqueles momentos de servir aquele filho, aquela filha, aquele esposo, aquela esposa, foi reconhecido. É gostoso a gente ter essa percepção de Deus para conosco. Porque eu não sei se nós, né, temos essa percepção, mas Deus nos serve 24 horas. Já prestamos atenção nisso? Deus nos serve o dia inteiro. O Cristo nos serve sempre. Nós somos o tempo todo servidos. E a gente ainda não percebeu isso. O tempo todo. Quando a gente acorda de manhã, a gente tem que providenciar o ar, a gente tem que providenciar a terra, a gente tem que providenciar alguma coisa disso, gente. Não está tudo pronto, já não foi posto para nós, para que a gente saboreie, para que a gente utilize com sabedoria. Não é? Muito bacana essas reflexões, né? E aí continua o benfeitor dizendo: esquecemos de abrir o círculo da afetividade para outros seres e não percebemos o quanto é saudável e imensamente vitalizante essa postura. Continuamos a convidar à mesa somente aqueles com quem fazemos questão de compartilhar mútuos interesses. Embora de início não avaliemos o mal que essa atitude nos causa, é provável que soframos a solidão numa manhã bem próxima, pois os laços afetivos podem ser desfeitos pela morte física ou por separações outras.
Se o meu caminhar ele não está fundamentado na minha felicidade em fazer porque gosto, quando falta ele ou ela, eu fico sem chão. Quando a minha construção está toda colocada nesse ser ou naquele ser, o dia que ele falta, e aí? Como é que eu caminho? O que eu vou fazer? Percebam que estávamos construindo fora, mas não construímos dentro? Construímos o tempo todo lá fora, tudo está bonito, a casa está bonita, a televisão é grande, tem um carrão, construímos tudo externo. Mas na hora que tira isso, onde é que a gente pisa? Consegue entender essa preocupação que devemos ter? Consegue entender? E é muito legal a gente começar a refletir sobre isso, porque a gente começa a pensar assim, se nós somos imortais, os quais nós amamos também são, não é? Não são? Todos não somos imortais? Então, qual que é a diferença? É que no momento eu estou na carne e no momento eu estou fora da carne. Mas nós vamos encontrar com todo mundo? Aquele que foi tirado daquela relação, muitas das vezes era para a gente aprender. Vocês já pensaram nisso? Muitas das vezes o término daquela relação, daquela situação, desencarnou, não desencarnou, aquele término é para nos ajudar a crescer individualmente, porque muitas das vezes aquela vivência estava totalmente dependente daqueles que estavam ali. E aí, Papai do Céu, na sua sabedoria, né, retira aquela muleta, retira a muleta, para que a gente possa caminhar sozinho. Aprender a se virar nos 30, né? Mas nunca sem o auxílio divino. Nunca sem o auxílio divino. E aí continua o benfeitor dizendo: por termos restringido esses vínculos afetivos, sentiremos certamente a tristeza de quem se acha só e abandonado, como se estivesse perdido o chão. A observação dos jogos sociais dar-nos-á sempre uma real percepção de onde e quando existem encontros unicamente realizados para a busca de vantagens pessoais. Gente, jogos sociais. Olha o que a Hamed chama atenção. Nós, muitas das vezes, não estamos amando, estamos jogando com sentimentos. Jogando. E para que possamos promover autênticos encontros, providos de sinceridade e boas intenções, é preciso sejamos primeiramente honestos com nós mesmos. Precisamos nos conhecer para atrairmos as legítimas aproximações através de nossos pensamentos e propósitos de fraqueza. Eu preciso me conhecer para trabalhar esses pontos que eu tenho dificuldade. A vantagem dos relacionamentos sinceros é uma abertura de nossa afetividade em círculos cada vez maiores, que, por sua vez, edificarão uma atmosfera de carinho e lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e conduzindo criaturas francas e maduras a partilhar conosco toda uma existência no amor. Bacana isso que ele está falando, que quando a gente trabalha a questão da sinceridade, nós ampliamos a presença de pessoas sinceras junto de nós. Porque nós começamos a identificá-las. Porque a gente olha para a gente e fala assim, não, eu estou sendo sincero nessa relação. Eu estou sendo sincero com Deus. Eu posso parar no sinal às 2 horas da manhã, tranquilamente. Eu começo a me entender. E aí vai acontecer de haver a atração de outros que também pensam dessa forma, agem dessa forma. E eu, com facilidade, eu vou reconhecê-los. Porque eu reconheço em mim. Eu consigo reconhecer no outro. E a gente trouxe uma fala de Emmanuel lá no livro Pão Nosso, na lição 83, muito bacana. O Emmanuel fala para a gente assim, a lição intitulada Conforme o Amor. Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel.
ele fala assim: constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Aí Emmanuel finaliza a lição dizendo assim: quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Olha que interessante isso. Jesus veio para todos. O Cristo, mais a pleiade de Espírito, trabalhou esse planeta para todos nós. Não há nenhum que ele não socorra. Não há nenhum que ele não atenda. Então precisamos olhar para os dois lados, aquele e eu. E ele continua dizendo assim: situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Olha o que a gente precisa colocar na nossa frente: a bondade. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Chama atenção aqui para a palavrinha compreensão. A compreensão é o primeiro passo no sentido do amor. Compreender o outro. Compreender a si. Amigos, quando eu vejo na esposa, no esposo, no irmão, na irmã, no papai, na mamãe, e entendo que ele também é um espírito que está a caminho da luz, ele também está aqui reencarnado com as suas dificuldades. Quando eu começo a entender essa situação de cada um de nós começamos a ampliar o nosso sentimento de bondade, de carinho, de amor. Compreensão. Compreender que aquele que está ali também necessita do nosso carinho, do nosso amor. E eu fazendo o nosso estudo, fui nesse livro maravilhoso que é Estude Viva, psicografia do Chico e do Valdo, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Ele traz uma lição intitulada Consciência e Convivência. Olha o que eles falam para nós. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis. E as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. É o não que a gente comentou lá atrás, né? Às vezes eu preciso dizer o não. Eu amo fulano, mas eu preciso dizer um não para ele. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis. A trilha do acerto, olha que bacana o que ele diz. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo, da conveniência. Para acertar na nossa caminhada, é exigido de nós muitos esforços. Precisamos querer ao que é bom, justo e nobre. E aí ele fala um pouquinho mais à frente. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. Gente, é maravilhoso quando os benfeitores fazem a comparação com a natureza. Porque a natureza, ela se mostra para nós executando a vontade divina. Vocês já prestaram atenção nisso? Você planta um caroço de abacate. O que vai dar naquele pé de abacate? Abacate. Ou seja,
estava programado naquela semente ser enterrada, desenvolver, crescer, dar flores e dar fruto. Ela cumpre a determinação divina. Nós também somos semente. E vamos, com certeza, dar abacate. Consegue entender esse raciocínio? Quando fala-se, lá em Levítico, sede santo como vosso Pai é santo, lá no livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. O que eles estão falando? Vamos dar abacate. Vamos dar abacate. Ou seja, o que Deus determinou naquela semente, com a sua sabedoria, com a sua riqueza, com a sua inteligência suprema, vai acontecer em nós. E eu acho que falta só uns 15 dias. O que vocês acham? 15 dias para a gente ser santo? É dias celestes, viu, gente? São dias celestes. Mas a gente precisa viver com essa certeza. O que nós estamos passando hoje é transitório. É transitório. Nós vamos ser um Cristo. Nós vamos chegar à felicidade plena. E vou contar uma outra coisa para vocês que vocês acham que vocês não vão acreditar. Eu estou muito feliz aqui agora. Muito feliz. Porque outrora, a minha sexta-feira à noite era dedicada a outros hábitos. Não é? Consegue entender? As outras, né? Lá atrás. E quem acreditaria que um dia esse sujeito, filho de Deus, que também está envolvido com a obra do bem. Esse é o momento feliz. E a gente precisa ser feliz nas coisas que a gente gosta de fazer. Nas coisas que a gente sente que vai dar bons frutos. A gente precisa ter essa percepção. Estar aqui com vocês, nessa bela sexta-feira, é um momento de felicidade. Não é de alegria, é de felicidade. Porque eu olho para trás e vejo que deu certo comigo. E se deu certo comigo, deu certo com Pedro, deu certo com o Tiago, deu certo com o Paulo, deu certo com o Chico, por que não vai dar com o Telmo? Que também sou uma semente que Deus criou. Não é? Então, é assim que funciona. A obra divina é assim. Se eu estiver presente, consciente, eu estou construindo a felicidade. E ela é construída dia a dia, de sexta-feira em sexta-feira, para que a gente chegue a essa plenitude divina. Jesus abençoe a todos, que a gente tenha uma semana maravilhosa. Vamos agradecer ao Pai, a Deus, pode desligar, por esse momento gostoso.